Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. E digamos que hoje, trazendo notícias, ou vamos comentar um posicionamento diferente do governo do nosso estado, especificamente do nosso governador José Ivo Sartori. Parece que algumas coisas aconteceram ontem, depois, durante a noite, durante toda a madrugada, durante o dia de hoje. Parece que as coisas vão mudar a partir deste final de semana. Parece que aquele basta que nós estávamos precisando ouvir, aquela atitude, pelo menos, né? As coisas vão começar a acontecer no estado do Rio Grande do Sul. O governador hoje questionado diversas vezes, durante a noite de ontem, o secretário de Segurança pediu para sair, tudo isso e outras coisas que estão acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Brasília, no Senado. Vamos passar por esta bancada, por momentos de reflexão, de descontração, de bom humor e continuamos sob muita tensão ainda assim. Fique conosco, você não vai se arrepender como sempre, né? Fique aqui. Atualidades Pampa. Oferecimento. Traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Ansiosos para falar? Ansiosos para dizer alguma coisa? Do que de ontem para hoje muitas coisas se modificaram. A noite foi complicada. Bateram na porta do governador, não do Palácio Piratini, mas da própria casa dele. Assistiram o programa ontem, isso eu tenho certeza. Hoje de manhã o governador já estava em Brasília, passou o dia lá, diz que via terrestre a Força Nacional, alguns soldados da Força Nacional estão se dirigindo ao estado do Rio Grande do Sul. Vamos fazer aí uma avaliação do dia de hoje? O que se esperava, Magda, parece que aconteceu de forma transversa. A saída do secretário Vantuir Jacini, ele pediu demissão. Confesso a vocês que não me surpreendeu. Ele já vinha se sentindo bastante desconfortável no cargo e com a situação com que ele estava administrando a segurança do nosso estado. O secretário Jacini esteve há algumas semanas no meu programa e eu confesso a vocês que percebi de forma sutil o seu desconforto, a ponto de, no fim da entrevista, ele admitir de que era, sim, favorável à flexibilização da lei do desarmamento, que o cidadão tinha o direito, sim, de se defender. Eu achei esse componente de sinceridade absolutamente sintomático para uma autoridade que vinha sendo pressionada pela falta de recursos, falta de efetivo, falta de aparelhamento e até falta de salários. Agora, a forma como a coisa aconteceu me leva a uma preocupação muito grande, que é: será que era o secretário Vantuir Jacini que impedia o governo do estado de pedir a Força Nacional, a Guarda Nacional aqui no Rio Grande do Sul? Não, assim tão simples não. Pois é, essa pergunta fica no ar. Não, acho tão simples não. Assim como pode parecer que era ele, pode parecer que era a brigada, eu acho que era um conjunto de coisas que para não causar melindres, acho que era isso, né, Armando Burti? Olha, eu fiz essa pergunta, a pergunta que o Gustavo fez agora, eu fiz há 3 meses ao governador. Depois de uma entrevista coletiva no Palácio Piratini, quando é que você vai chamar a Força Nacional? E ele disse, não há necessidade por enquanto. E ele permaneceu com essa posição até que sucederam-se tantas tragédias e ele foi forçado pelas circunstâncias a tomar uma atitude, chegar em Brasília de um modo tão repentino. Tomara que as coisas comecem a andar. Mas eu, há mais de um mês, sugeri aqui, e outros devem ter sugerido ao governador, claro, a criação de um gabinete da crise. Gabinete da crise da segurança pública. Bom, agora se efetivo. Vou dar uma outra sugestão. Convidem para vir a Porto Alegre o prefeito de Nova York, que quando assumiu em 1994, passou a administrar a cidade que era conhecida como a capital do crime nos Estados Unidos.
nome desse prefeito Rudolf Giuliani, que ficou no poder de 1994 a 2001. Um sujeito decidido, um sujeito que sabe o que faz, determinado, executivo. Enfrentou a demagogia, o populismo. Enfrentou tudo. Aliás, eu vou até comparar. Claro que precisa de dinheiro. Sem dinheiro, não vai. O comércio ajudou muito o prefeito Giuliani. E ele começou, primeiro que nos Estados Unidos as polícias são municipais, não existe polícia estadual. Para vigilância, para proteção da sociedade. E ele então pediu auxílio, o que lá corresponderia ao CDL, aos sindicatos lojistas, a comunidade se movimentou, botou um dinheiro em caixa, além do que, claro, Nova York já tinha, e ele aplicou. A falta de policiamento, quando ele assumiu, era de 5 mil homens. Aqui são 3. Então, ele unificou todas as polícias que uma atendia os distritos, outras os centros comunitários. Ele uniu tudo e passou a usar a tecnologia. E passou a falar diretamente para a bandidagem. Ele ia para a televisão e dizia, filho meu, olha, gente, eu não vou ficar no gabinete, não. Eu vou acompanhar a polícia. E aí a coisa começou a se desenvolver a ponto de que a criminalidade em Nova York, ao cabo desse período entre 94, ele entregou o poder em 2001 com uma queda de 90% na criminalidade em Nova York. Que não tem fábricas, não tem chaminés, é uma cidade de serviço, depende do turismo, os turistas estavam fugindo e a arrecadação estava diminuindo. Com essa medida, os presídios começaram a ter lugar para botar aqueles que eventualmente ousavam cometer um crime. Rudolf Giuliani esteve em Belo Horizonte em 2013. Hoje eu fui ao arquivo, busquei as entrevistas. Ele disse que não fez milagre nenhum. Ele apenas integrou todas as forças vinculadas à segurança pública. Ministério Público, assistentes sociais, ele criou policiais. Um case, né, Borges? Ele criou um case. Ele criou um case. Ele é hoje a política da vidraça quebrada. Isso. Foi uma das alternativas, um dos caminhos das táticas de atacar o pequeno crime, porque quem comete o pequeno crime, na vez seguinte cometerá um crime maior e aí vai. Então ele atacou o pequeno crime. E o resultado foi que se transformou num case mundial, ele percorre o mundo hoje. Não deve sair muito caro uma passagem para o seu Rudolf Giuliani, assim como esteve em Belo Horizonte. Até vou fazer uma recordação, vou aqui lembrar, e vou fazer uma homenagem. Em 2004, então o deputado Júlio Redecker estava cogitando de concorrer à prefeitura de Novo Hamburgo. E eu perguntei, e os planos? Olha, um dos meus planos é mobilizar o empresariado, eu vou juntar dinheiro e vou pagar o valor da vinda de Rudolf Giuliani aqui para Novo Hamburgo. E aí ele me falou de alguns detalhes, eu já tinha conversado, o Júlio Redecker viajava muito, já tinha falado com o Giuliani, ele já tinha dado algumas ideias que transformariam Novo Hamburgo numa das cidades mais seguras do país. Infelizmente, o Júlio Redecker não se candidatou e depois veio a falecer no acidente. O Giuliani respondeu a dezenas de processos, ataques de instituições de direitos humanos. Era o pessoal, dizia o seguinte, a polícia só prendia hispano e negros. Aí ele foi para os microfones, para as câmeras, e disse o seguinte, bom, se eles cometem mais crimes que os brancos, eles vão mais para a cadeia. Aí ficou aquele negócio, ele foi atacado, respondeu ações na justiça, mas hoje, amigo, você anda no Sorro, no Village, 11 horas da noite, você pega metrô 2 horas da manhã em Nova York e não dá nada. Então, em meu coração há um misto de alegria e tristeza. Alegria por saber que teremos a Força Nacional de Segurança, o reconhecimento do problema da violência por parte do governo. Tristeza por aquelas pessoas que partiram de forma tão estúpida, cruel e sem sentido. O sangue destas vítimas inocentes está na mão de cada autoridade executiva, judiciária e parlamentar que foi omissa de forma tão irresponsável. Sem mais amigos, diz Carlos Eduardo da Silva Pinto. A tua opinião sobre o dia de hoje? Eles sempre nos mandam uns recados muito... Sobre a criminalidade, eu tenho uma opinião um pouco diferente de tudo isso. Primeiro, tem que se promover a união de todas as polícias. Foi o que o Giuliani fez. Foi a primeira coisa que ele fez. Acabar com a dicotomia. Essa dicotomia que existe em São Paulo, eu presenciei em São Paulo muito isso, a polícia militar faz de um jeito, a polícia civil quer fazer de outro jeito, e aqui também nós temos, porque existe em realidade um ciúme, então tem que haver
um comandante, um responsável por tudo, cabeça de tudo isso. Foi que disse o Burdi lá com o Giuliani. Só que, claro, é a polícia da cidade de Nova York, né? O departamento de polícia da cidade de Nova York, que funciona e ele é o responsável, ele é um comandante, ele é o único comandante. Aqui tem o governador, tem esse, tem o secretário de segurança, vai indo o comandante da brigada, o chefe de polícia e essa coisa toda. Então, quando se promover a união de tudo isso e tivermos um pensamento, a polícia tiver um pensamento uno, isso, a segurança vai melhorar. Agora, o que bandido entende? Do que bandido entende? De agressão. De quê? De paulada. E não de beijinho, de abraço e de passar a mão na cabeça de bandido. Não dá para passar a mão na cabeça de bandido. Ainda ontem eu falava aqui que lugar de bandido é na cadeia. Então não adianta essa história de direitos humanos. Para quem é essa coisa de direitos humanos? É para o bandido. Para o bandido. Sim, para os bandidos. Aí os advogados defendendo, direitos humanos defendendo, todo mundo defendendo. Não, bandido não pode ser defendido. Reincidente, estuprador e tal, a gente já sabe o que tem que acontecer. Tem que haver, as penas têm que ser severas. Hoje eu vi uma sentença que foi dada, não me lembro, parece que foi lá no estado de São Paulo, cidadão bêbado, com a ABM, atropela e mata um estudante de medicina. Ele foi condenado depois de 6 anos. Sabe quantos anos ele pegou de cadeia? 7 anos semiaberto. Mas qual é a vantagem nisso? Porque a lei determina que abaixo de 8 anos a sentença é convertida em progressão automática. Isso pode ser legal, mas é imoral, não é ético. Esse é o grande. Tem que mudar a lei. Mas então tem que mudar os políticos para mudar a lei. Falando em mudança, concordo. deixa eu dizer uma coisa para vocês. Inicialmente, quando o governador falou sobre o uso, sobre a vinda da Força Nacional de Segurança, ele falou que faria a guarda externa dos presídios, né? O que liberaria o número de... Que eu acho um erro. Pois é, que liberaria brigadianos e tal. Pois eu quero dizer aos senhores que no final do dia de hoje, tá? No fim da tarde de hoje, os comandos da Brigada Militar e do órgão federal concluíram que os reforços serão empregados na Operação Avante, que foi iniciada em janeiro deste ano. Ou seja, a Força Nacional vai atuar diretamente no policiamento ostensivo. Essa ideia... Agora acertaram. Porque não adianta levar a Força Nacional para fazer a segurança ao redor de presídio. Tem que ser ostensivo onde tem bandido. É que a ideia inicial era a seguinte, era tirar os brigadianos do presídio, exatamente. Só que a Guarda Nacional é composta pela elite da elite, Burdi. Sim. São profissionais recrutados nos grupos de operações especiais das polícias de todos os estados, tem treinamento militar com origem também nos quartéis. Quer dizer, a elite, se eu botar a elite da elite para cuidar de penitenciária, não. Botar esses caras na rua. Sim, vai estar na rua. É que é isso que nós precisamos. Achei muito interessante, acho que esse procedimento é ótimo. Tomara que venham mais homens, mais Guarda Nacional. E acho que essas coisas, assim, a ideia era fazer isso. Não, vamos conversar, não é o melhor. Essa flexibilidade, ou pelo menos essa coisa de, não, eu decidi que vai ser assim e não vou abrir mão. Chega. De disputa de beleza. As pessoas estão morrendo. E cada dia mais, e cada dia um número maior e mais assustador. Dona Magda, sabe o que fez o chefe de polícia das Filipinas? Ele incentiva dependentes químicos a matar os traficantes. Exatamente. Olha como uma coisa... Pode ler a notícia, eu tenho aqui também um telespectador nos mandou essa notícia, mas leia você, por favor. O chefe de polícia das Filipinas convocou os dependentes químicos a matar os traficantes de drogas e queimar suas casas em uma nova escalada da guerra brutal contra as drogas iniciada pelo presidente Rodrigo Duterte, que já custou 2.000 vidas. Claro que todo mundo foi contra isso, porque ele aconselha primeiro queimar a casa e depois fuzilar os dependentes. O nosso telespectador Eugênio Hack mandou esse e-mail, às 18h57 ele mandou. Deixa eu dar informação, é uma política de governo. O Ministério da Justiça das Filipinas, em comum acordo com o Congresso filipino, decidiu iniciar uma guerra sem fronteiras contra o tráfico de drogas. E a ordem é a seguinte: os policiais estão autorizados a atirar nos traficantes que não se entregarem. Leia-se,
fuzilamento na rua. Lá não tem boca de fumo. Resultado, são milhares de traficantes mortos nos últimos tempos e a polícia das Filipinas faz questão de divulgar os dados estatísticos. Outra coisa, teve ONU, Direitos Humanos, o diabo que carregue, que quis lá para as Filipinas, não deixaram nem desembarcar no aeroporto. Vão cuidar lá de vocês, das verbinhas bacanas que vocês ganham. Aqui nós vamos acabar com o tráfico de droga. E anotem, as Filipinas vai varrer o tráfico de droga de lá. Marta Lima, nossa telespectadora, diz o seguinte: talvez devêssemos pensar na implantação do modelo Three Strikes Law. Se o criminoso cometer 3 crimes, não sai mais. Não adianta só ficar falando em educação, em investimento, esperar que as coisas melhorem. Já vimos que só vai piorar. Não sair. É injeçãozinha e entrega o corpo para a família. Parou. Saudações a Burde, diz o nosso telespectador ou telespectadora, deixa eu ver a assinatura aqui, Pedro Saibel. A presença do nobre Burde sempre soma inteligência ao nosso jornalismo. Fazem falta os jornalistas deste calibre. Sobre a crise da segurança, pergunto, por que o governador não vem a público falar sobre a crise? O que o impede a falar com a população? Eu acho que nada impede, é o jeito dele, nada impede. E eu acho que, do jeito que ficou, a sensação que eu tenho olhando assim algumas fotos, aquelas fotos assim, roubadas, digamos assim, capturadas pelas lentes dos fotógrafos profissionais, lá no escurinho, na penumbra, assim, do pátio do Palácio Piratini, quando tu enxerga o vice-governador com o governador e mais 2 ou 3 pessoas conversando ontem à noite. Quem está no comando desse, como é que tu chama, né? Gabinete de crise. De crise, é o vice-governador, José... Ele é o comandante José Cairoli, né? O Cairoli é um executivo, um homem que tem origem na iniciativa privada. Não, é o tipo do cara que sabe que se ele não cuidar da empresa, a empresa quebra. Exatamente. Então, é ele que está fazendo isso. É ele que está fazendo isso, né? Então, e ele é o cara que se comunica. Eu acho que é isso aí que tem que fazer. Eu conheço o governador... Eu acredito que o Cairoli deve ter dito para ele assim, o gringo... Deu. Pô, tu não acabou. Quer fazer... Ele deve ter dito ontem, gringo, deu, acabou. Agora vamos lá, eu vou pegar isso aqui, tu vai a Brasília, vamos nos dividir, vamos lá, ou não então dá mais. Ou então vai buscar o cafezinho. Não vai dar mais, gringo. Eu conheço o governador há mais de 25 anos e ele tem esse traço, é a personalidade dele. Isso, ele é um pouco ensimesmado, um pouco tímido, mas desde o episódio de ontem... Em todas as imagens, eu não falei com ele, viajou, ele está assustado. Ele está arrasado. Ele está com ar de espanto e arrasado. Pela sucessão de fatos, infelizmente, tomou uma atitude. Né? Graças a Deus. Agora, Magda, a forma como hoje, porque se entregou, né? O sujeito que deu tiro se entregou agora, porque... Mas foi tudo sem querer, né? Não, é um discurso pronto. Ele se assustou quando foi soltar o cinto de segurança. Como se isso fosse justificativa para você fuzilar alguém. Eu recebi por WhatsApp a foto da vítima dentro do carro com o cinto de segurança no lugar, o corpo... O discurso que ele deu é o seguinte, que ela se movimentou para soltar o cinto de segurança e ele se assustou. Mas olha que desculpa mais... Eu não vou dizer palavrão, desculpe, senhores, mas dá vontade. Quer dizer, aqui o senhor não diz palavrão, mas num programa lá na rádio o senhor disse. Parou, não quero saber do programa da rádio. Aqui não se diz. Eu disse o que eu penso desses caras. Aqui não se diz que tem uma moça na bancada que sou idiota. Eu disse o que eu penso desses caras. Vou fazer queixa pra dona Magda. Exatamente o que esses caras estão usando de pretexto. Meus colegas advogados, respeito o trabalho de vocês, mas, por favor, mudem o discurso, porque a mesma tecla, ele se assustou, o coitadinho do bandido se assustou, deve ser com base num relatório aí do desembargador aí que diz que a arma deles é ferramenta armada. A pergunta aos defensores da bandidagem é: o assassino do porteiro, o assassino da médica, o assassino da mãe que foi buscar a filha, essas figuras, nós vamos recuperar? Venham a público e digam honestamente, vamos recuperar. Infelizmente. Não é nada. Saem daqui 3, 4 anos, vão matar mais gente. Olha o e-mail que nós recebemos aqui. E tudo tem histórico, né? Sim, todos. E todo mundo ali tem uma... Eu falei com o delegado Alexandre Vieira, que elucidou o caso. Aliás, quero mandar o meu abraço, delegado Alexandre Vieira. Mais uma vez, são 3 pepinos que caiu na mesa dele nos últimos 2 meses. Ele resolveu em 48 horas, 72 horas. Aí o que ele fez? Investigou, prendeu,
Aí eu perguntei pro delegado hoje, na Rádio Pampa, delegado, mas sim, já prendi esses caras aqui, já mandei para justiça, já entreguei, foram para lá, fica um tempo, estão fora de novo, né? Os caras, quer dizer... não dá. Boa noite, Magda e bancada. Meu nome é Jorgemar Bernasconi. Sou gari e fã do programa. Obrigada. Olha, fico muito triste com a quantia de moradores de rua instalados nas praças de Porto Alegre. É desanimador porque quanto mais a gente limpa, mais eles sujam tudo. E a Vila dos Papeleiros nós limpamos 3 vezes por semana. E parece uma daquelas cidades da Somália. Homens e mulheres vivendo como zumbis e vivendo no meio do lixo. É triste ver como o ser humano está se destruindo. A Vila dos Papeleiros era Montares da Pátria, né? A gente passa por ali, que tristeza. Agora, tristeza é o Congresso Nacional. Que horror isso. Olha, sinceramente... Constrangedor. Eu fiquei com vergonha do Renan Calheiros, aquela senhora Gleisi Hoffmann. Aquela Gleisi Hoffmann. Com todo respeito, a senhora... Ela merece, né? Não dá mais... Eleita no Paraná. Não dá mais, senadora, com todo o respeito que a senhora me merece, como senadora, como mulher, como cidadã. Mas está demais a ladainha, né? Está demais. A defesa sabe que é uma defesa antolhada, é uma coisa que as pessoas eles não admitem que a coisa estava errada. Mas não religião. Mas não sei, agora, porque está errado. Mas nessas ocasiões, a população esclarecida toma conhecimento do nível de parte do Senado e parte da Câmara dos Deputados. Tivemos, por ocasião da votação, primeiro na Câmara, que horrorizou, e agora nós estamos vendo esta prática condenável do bate-boca e também da pergunta-conferência. Vai fazer uma pergunta, primeiro faz... 10 minutos. 10, 15 minutos, balão, faz uma conferência, depois faz uma pergunta. E aí já não tem nexo a pergunta com o que explanou. Então. Agora, olha, pode surpreender o Marne e a outros que... O Marne está trabalhando durante toda a tarde, o microfone conduzindo Pampa na tarde, na Rádio Pampa, líder de audiência no horário. Mas eu acompanho as sessões, tanto do Senado, vou trabalhando e vou acompanhando o Senado e a Câmara dos Deputados. É isso aí sempre. Por isso é que as reformas, a começar pela reforma tributária, que é a mais urgente, não anda. Eles nem sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Sabe fazer homenagem, sabe fazer uma coisinha e tal. Agora, essas pessoas, elas não chegam nem por acaso, nem usando algum paraquedas. É o voto. Então é a população que leva essa parcela de uma espécie de submundo da política a receber um diploma e exercer o mandato. É isso, e só o esclarecimento. Por isso, quando eu faço comentários na Rádio Pampa, eu digo, olha, os ouvintes da Pampa são os ouvintes mais qualificados, porque passam é a emissora que dedica 24 horas do dia a noticiar, a informar, a comentar, para que o ouvinte chegue à sua conclusão. Então, esse tipo de ouvinte, e como são os telespectadores desse espaço, tomam conhecimentos fáceis para ter uma base, uma escala de valores, para tomar uma decisão. Agora, infelizmente, uma parcela da população está completamente alienada. Para eleger aqueles parlamentares, só podem estar alienados da sua própria realidade e da realidade do país. Agora, aconteceu uma coisa muito séria hoje, Mário Barcelos. Muito séria, no final da tarde, e eu destaquei no meu programa, e alguém vai ter que se explicar. O Renan Calheiros, prostituto da cara, desceu lá da mesa diretora, foi lá embaixo do microfone se manifestar numa parte. E disse o seguinte: estou arrependido do que fiz, porque essa ingratidão e a forma como estou sendo tratado não justifica o fato da senadora Gleisi Hoffmann ter me feito um pedido, e eu liguei na semana passada para o STF para segurar e resolvi o enquadramento dela e do marido em crimes. Coitado. Quer dizer, o seu Renan Calheiros disse no ar, está gravado, câmeras, microfones... Para o país todo, viu? Ele disse para o país todo que levantou o telefone e tirou a dona Gleisi Hoffmann e o marido dela da encrenca de roubar dinheiro dos velhinhos naquela sacanagem que eles armaram. Alô, STF,
Explique-se. Explique-se. Tem que haver um mínimo de espinha dorsal aí. Porque se a gente for associar o que o Gilmar Mendes andou falando essa semana, atacando a Lava Jato, atacando os promotores federais, vou chegar à conclusão de que essa raivinha dos promotores do Ministério Público Federal é porque estão chegando perto do topo da cadeia de poder. E a Polícia Federal indiciou o Lula e a dona Marisa no dia de hoje. E o seu Lula fez soro caseiro. Insiste, ele continua dizendo que aquilo não lhe pertence, que ele não tem nada a ver com isso. Até o charutos que o Fidel Castro é meu aquilo, eu acho. Eu acho que é meu, eu devo ter esquecido. Eu também acho. Não, a história é dele. Eu vou pra lá, vou fazer uns caminhos. Olha, eu esqueci. É uma investigação tão simples que não precisa nem ser estagiário de alguma faculdade de direito para ir ao cartório, para examinar os documentos, para ver as escrituras e para ver quem é o dono daquilo ali. Quem é o dono daquilo ali? Está em nome de quem? Não sei. O apartamento da UAS, está em nome da UAS, o apartamento, o triplex, esse aí. E o sítio está no nome dos dois amigos do filho do Lula. É isso aí. Tá. Tem nada no nome dele. Agora, não tem nada no meu nome não quer dizer que eu não tenha nada. Quer dizer, isso aí deve ter sido um acordo, alguma coisa que o Lula fez com esses seus amigos e tal. Uma investigação. Aí tira aquela fotografia dele com o tal de Gordilho, lá, Godilho. Ele diz, eu não conheço esse cidadão. Aparece ele tomando uma cachaçinha e junto com o próprio camarada que tirou o selfie. Ele sabe tirar, eu não sei tirar. Mas ele tirou o selfie ali. Apareceu, isso aparece em todos os jornais. Como é que alguém vai selfie ter com gente que eu também não conheço. As pessoas, às vezes, você pode tirar uma selfie contigo. Foi isso que ele alegou. Foi isso que ele alegou. Mas dentro da casa dele? Não sei, pode ser que um dia eu tire dentro da casa de alguém, Magda, não sei. A pessoa estava dentro da casa dele. Quando alguém entra na minha casa, eu suponho que eu devo conhecer essa pessoa para entrar dentro da minha casa. A senhora também. Eu também espero que tu não leva para tua casa gente que tu não conhece, que é perigoso. Só não faz isso para vampiro. Que é perigoso. Estou muito chateado com o senhor. Não, mas agora não é hora de magoaria. Fala o que tu ia ler. O senhor invadiu o programa da rádio, hoje no final do programa, e o senhor fez 2 comentários a respeito dos animais da Expo Inter. Eu disse pro Mário Barcelos, ele ficou revoltado. Olha, aqui, esse lugar aqui tem dona e tem sineta. Vê lá o que tu vai falar. Pode falar bosta de vaca? Não. Não pode. Lê o Face. O seu Teobaldo, de 2 irmãos, diz o seguinte, 128 a Força Nacional para Porto Alegre, e o resto do estado como é que fica? Ele diz, tem que ser no mínimo 1.200. E o judiciário não pode mais liberar aqueles que são presos. Seu Teobaldo de 2 irmãos. O seu Teobaldo está preocupado com a cidade dele, né? Claro, então deixa eu contar uma coisa para vocês. Obrigado. Ao contrário de todos nós que saudamos a Força Nacional de Segurança e o Chicão, que faz 6 meses que pede a Força Nacional de Segurança, né? Não tem mais o que falar. O nosso telespectador Jorge Leffer, que tem um site, que se comunica, enfim, que escreve, enfim, ele tem um artigo aqui que é extenso, eu não vou poder ler todo, mas a manchete é assim, Força Nacional de Segurança não é a solução. Claro que não. E aí, entre outras coisas, ele diz, ela é composta por servidores de todos os estados da federação, cedidos ao governo federal, assim sendo, são basicamente membros dessas polícias que nem de longe vão resolver o problema. Segundo esse governador disse aos meios de comunicação, tal reforço será para fazer a guarda externa de presídios. A guarda externa de presídios é uma das únicas 2 obrigações dessa polícia ostensiva. Já não vão fazer isso. Está desinformado. Mas é quando ele escreveu isso, né? Essa verdadeira não é efetivo, o que mais que ele diz aqui, assim, ó. Se for feita uma investigação, o que certamente não interessa, serão descobertas dezenas de outros desvios de função, mas recebendo salários, enfim, o seu Jorge Leffer não acredita que vai acontecer nada de diferente. Eu acho que a Força Nacional, a Guarda Nacional, não é a solução, Força Nacional de Segurança. Mas é que o Chicão vem batendo aqui, é um indicativo. Tem que haver uma atitude, né? Uma atitude. Ele tentou. Entendeu? Tem um sujeito, um treinador de animais, que diz o seguinte, olha, quando um animal atacar você, dependendo do animal, especialmente se for felino e você enfrentar, se você ficar quieto, ele vai te comer. Se você correr, ele vai te comer. A única chance que você tem é de enfrentá-lo, porque existe uma mínima chance dele ver resistência e parar. Então, assim, esse é um indicativo de que o quê? A gente vai ter gente na rua
profissionais policiais treinados de grupamentos especiais e que vão, de alguma forma... E é isso que o Jairo quer saber. Gostaria de saber tudo sobre essa Guarda Nacional, Força Nacional. São soldados, são policiais, estão fardados, armados? Sim, fardados. Nem todo mundo sabe o que é. São policiais de grupos de operações especiais que são recrutados pelo seu perfil. São de operações especiais? Operações especiais, não tem trouxa aí. Não Botem 20 policiais da Força Nacional no centro da cidade para ver se a bandidagem, bate no pé, corre. E outra coisa, claro. Esses caras atiram. Eles atiram. Atiram mesmo. Eles são preparados para isso, né? Eles são preparados, são industriados para isso, são adestrados para isso. É a mesma coisa que eu digo, quando um bandido entra em confronto com um policial, a chance dele é muito pequena, porque o policial, além de ter o distintivo, estar ao lado da lei, ele foi adestrado, ele teve curso, ele se preparou, e o bandido ele vai fazendo aquilo dentro da loucura, dentro da sua beleza de caráter, né? Porque eles se acham belos. Para eles, cometer um crime é uma coisa fantástica. Matei mais um, matei mais outro e tal. Eles ficam se jactando das mortes, né? Vocês lembram do Velho Oeste? Quando eles colocavam, cada pessoa que era morta, eles colocavam no coldre, né? Gostei do jactão. No coldre colocava assim mais uma morte, tinha gente com 12 mortes, 14 mortes. Isso na época que usava aquele coach no Velho Oeste. E a bandidagem de hoje é assim. E aí quando eles cometem o crime, eu estava fora de si, eu estava fora de mim, eu tinha cheirado, eu tinha fumado maconha. Desde quando fumar maconha? O cidadão que matou a mãe. Hoje, o cidadão que matou a mãe, sabe o que alegaram? Que ele havia fumado maconha, mas maconha é exatamente o estado letárgico, a maconha deixa a pessoa down. Então, não tem mais explicação. O que me assusta não é as desculpas e os pretextos idiotas. O que me assusta é a gente aceitar isso. E tem gente que aceita. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A Ana Lúcia manda um e-mail, eu acho que talvez nós não tenhamos nos expressado bem, mas acho que ela entendeu mal. Sobre a Força Nacional que viria para ficar na parte externa, que ela vem, tá? Mas a ideia era ficarem fazendo a segurança da parte externa do presídio para usar os brigadianos que estão no presídio para fazer um trabalho aqui. Ficaria na parte externa do presídio e retirarem os brigadianos. E ao saber que o comandante da força disse que os homens deles são especialistas, não colocaria para cuidar de presídios, mas queriam para as ruas, chegou à conclusão que o governador, vice-secretário de segurança não tem mais, Ana. Nem sabe quem são e nem para que serve a Força Nacional. Não é assim. Ela disse, isso é um horror, essa gente está comandando o nosso Estado, uma boa noite para vocês, Ana Lúcia. Não é assim. Ele sabe. Mas em parte a Ana Lúcia tem razão. Quem deu entrevista dizendo que ia botar eles para cuidar da segurança dos presídios não deveria ter aberto a boca. Deveria saber o que é a Guarda Nacional. Mas é que ele achou que queria botar os brigadianos. É que, na verdade, a verdade é o seguinte, os repórteres querem que as pessoas falem e ficam enchendo o saco do cara, para o cara dizer alguma coisa. Mas faz parte da função. E o que acontece? Aí o cara fala besteira. Aí o cara fala besteira. O que ele disse? Ele não ia resolver nada. A Força Nacional e a Brigada Militar juntas iam acertar o plano de ação. E foi o que eles fizeram no final do dia de hoje. Acertaram o plano de ação. Magda, eu vou voltar a Nova York. O maior... posso pedir uma encomenda? Se tu vai voltar a Nova York, posso fazer uma encomenda? Não, olha aqui, até eu vou falar com a direção. Né? Não, já vou programar. Mas não vale aqueles lá mas não vale aquele da Canal Street lá, da 23. Todo mundo vai pra Canal Street, bota $100 no bolso, enche uma sacolinha de bugiganga. Nem se vai mais para aquele lugar, né? Nem se vai mais. Como não? Times Square. Atender amigo chato. Vai, Burdes. Só para ver como é que o Giuliani concebeu, os policiais, uma ação que tirou os assaltantes do centro da cidade, que é Times Square. Era a maior presença de batedores de carteira por metro quadrado nos Estados Unidos. Policiais a cavalo, fardados, e no meio daquela gente que toma conta das ruas, das calçadas, os carros mal podem se movimentar, policiais civis, com rádio, ouvidos com um fonezinho, como a Magda tem, e os policiais, aquele sujeito ali, e aí começaram, mas eles pegavam centenas por dia. Eles desapareceram. Pronto. E sabe qual é o outro aspecto, Budi? Que ele era o mesmo policial sempre na mesma rua e ele já conhecia quem morava na rua. Claro. Exatamente. Claro. Exatamente. Os hotéis de Porto Alegre, que são obrigados a pagar segurança privada para proteger, sobretudo no centro da cidade, os seus hóspedes, é um custo adicional e pesado
É vigilância 24 horas por dia. São sempre os mesmos, como diz o Marne. Por quê? Porque a bandidagem, porque eles já conhecem quem são os pilantras. Aqui no centro de Porto Alegre, a brigada conhece todos os pluguistas. Todos. Aí tu fala com o brigadiano, aquele ali, já aprendi 5 vezes. Porque lá, 8 vezes. Mas é que não se vira com o brigadiano. Esses dias, não, agora nem mais tempo. Pra quê, né? Não, agora vai ter. Olha aqui, ó. Boa noite. Aqui vai um desabafo, mudando completamente de saco para mala. Toda essa crise que vivemos na segurança pública é de se lamentar, mas lamentável também ainda é em frente à universidade esta semana e ver pessoas com panfletos políticos na entrada. No caso, ele fala aqui da nossa Uniriter, onde ele estuda, tá? Que ele pede, inclusive, que omita o seu nome. Eles, os interesseiros, que só aparecem a cada 2 anos, enfim, tal, tem cara de pau de fazer isso. E o pior, com o nosso próprio dinheiro. Ir de manhã com medo da violência no ônibus, ainda temos que aturar esses papéis que a grande maioria ignora e coloca no lixo. Ouvi falar que até na PUC houve esse panfletaço. A pergunta do nosso telespectador é o seguinte: isso não é proibido? Não. Não há nenhuma proibição. Há outras formas de proibição. O sanduíche, que são aquelas pessoas com cartaz. Sanduíche é bom. Sanduíche. Porque bota aquele coisa. Cavaletes, faixas, pintura de muros. Olha, tá limpa a cidade. Havia em eleições anteriores um leilão. Eu tenho um muro ali bem colocado, passam muitos ônibus, muitos automóveis, foi fazendo leilão. E aí o dinheiro, como o dinheiro das empresas alimentava esse mercado, o mercado acabou. E a propaganda está muito mais restrita, mas o panfleto, ele é legal, está dentro daquilo que o Congresso Nacional estabeleceu, o TSE deu o aval e está em vigor. Mas sanduíche, dependendo do bairro, se for, vão comer. Como é que é? Não, é porque eu tô... O pessoal que se veste sanduíche... Eu estou nos ofendendo aqui com letras garrafais e eu fiquei atônita. Estão ofendendo você, Magda? Letras garrafais. Bem-vindo ao clube, eu tenho uma porção aqui de gente me xingando. Vamos pegar um aqui. Olha aqui. Não, esse aqui está sendo bem coerente. O senhor Gregório de Bem Neto, de Passo Fundo. Obrigado pela audiência, senhor Gregório. Ele está dizendo, bancada legal, mas quer dizer que 300 policiais que não conhecem a cidade, não conhecem os bairros, vilas e locais onde a criminalidade ocorre vão resolver por um toque de mágica, problema de segurança pública, problema mais complexo, nossa sociedade, Seu Gregório, concordo com o senhor, a gente não está dizendo que a Guarda Nacional vai resolver o problema, até porque ela é transitória. Mas, repito, é uma sinalização de que algo está se tentando fazer. O que não podia continuar era como estava antes. E, aliás, como continua, porque a Guarda Nacional não chegou. E o senhor, quando sair da sua casa, a bandidagem continua a mesma e andando nos mesmos lugares. Só que a Guarda Nacional é treinada, a Guarda Nacional é preparada e eles vão preparar também os agentes nossos aqui do Rio Grande do Sul para enfrentar esses bandidos com novas técnicas. Hoje a polícia é altamente científica. A polícia, no mundo inteiro, é científico. Se não houver um departamento científico, a polícia não chega a lugar nenhum. Mas Marne, olha só, a nossa polícia aqui é muito boa. Desculpe a polícia dos outros estados, mas a nossa polícia civil está... Mas eu não estou dizendo o contrário, Eu dei a notícia aqui, o delegado Alexandre Vieira lá resolveu 3 pepinos em cima da mesa dele nos últimos 2 meses. Eu disse que a polícia é altamente científica. Ela é científica. E a Brigada Militar também é preparada. Olha, o nível de exigência para a formação de um soldado está entre os melhores do país. Eu vou repetir aqui pela terceira vez. Em 2003, eram 5.000 soldados no Comando de Policiamento Capital. 5.000 há 13 anos. Hoje são 2.000. Não podem fazer milagre. Falando em nível de exigência, atenção aí, você quer realizar a viagem dos seus sonhos e quer fazer essa viagem com a melhor agência de viagens? Pois a Tia Yara tem as melhores opções. Preste atenção. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter, além de participar de emocionantes shows no Sea Road.
Adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3D e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Agora a Tia Yara vai fazer um convite especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí, a Tia Yara Turismo proporciona para você e toda a sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 5133-326935 e faça uma boa viagem. Eu estou acompanhando aqui e a grande parte das pessoas que estão mandando mensagem estão mandando mensagens praticamente com o mesmo teor, sugerindo que o judiciário mantenha bandido na cadeia, que se mexa nas leis, que a Guarda Nacional não vai resolver. Quer dizer, eu quero só agradecer aqui as pessoas que estão mandando, o seu Everton de Carazinho, Dona Maria da Graça de Passo Fundo, seu Luiz Moura de Cruz Alta, todas essas pessoas que estão mandando, a gente agradece as mensagens, só que eu não vou colocar sempre as mesmas mensagens com o mesmo teor. A gente sabe, a gente já disse aqui que a Guarda Nacional não vai resolver, é só um indicativo, enfim, mas alguma coisa foi feita, é só isso que a gente queria. É isso aí. Magda, pede para o Chicão mandar um abraço para mim, que vejo ele todos os dias e que nesta semana eu fui qualificado para finalizar meu mestrado na PUC. Abraço para todos, Christian Ordock. Christian Ordock, um abraço, legal. Ah, que tá animado, né, Chicão? Não, eu estava ouvindo vocês aí, eu acho tudo errado que estão falando. Que legal! Completamente, não tem nada a ver com a nossa realidade. Olha então, aqui, ó. Se eu entrar na discussão que ela é monopolizada, vai brigar e eu não quero brigar. Eu acho que as coisas estão tudo nada a ver, mas eu acho isso aí o Burdi e o Vitorino não tem razão no que estão falando, então eu sou um telespectador hoje deles. Não, então, mas dê a sua opinião. Não, acho porque a Rosângela Lopes mas diz umas assim, coisas, uns absurdos. Cairoli, o Cairoli é um gentleman. Eu acho que as pessoas dividem, pelo menos ter um senso de histórica na história. Quando Roma estava delapidada por Átila Uno, o general Aécio, já no final do Império Romano, ele fez um célebre discurso no Senado, que ele diz o seguinte: apenas o mal enfrenta a maldade e apenas o cruel derrotará a crueldade. Isso é tudo mimimi. Tem que botar um secretário de segurança brutal, sem tolerância, um homem de campo, um brigadiano forte que vai para dividida. Tem que botar o Patamo, o GOI, Força-Tarefa, Exército, tem que ter uma junção de coisas e ir para cima dessa bandidagem. O que eles fazem? Eles querem fazer uma operação contra o narcotráfico. O que assalta as pessoas não é o narcotráfico, é o bandido que quer te levar o carro, o celular e o relógio. É isso aí. A desculpa é que vai pagar o narcotráfico. Ele vai ver. A cidade de Cali é o maior gerador de tráfico da América Latina. Foi apaziguado. Não tem assalto lá na Colômbia, lá. Porque o assaltante é esse cara de esquina. É o cara que matou essa senhora no colégio ontem. Não tem nada a ver com facção, nada. Então a polícia está completamente errada. E não adianta... Rudolfo Giuliani aqui. Rudolfo Giuliani é o seguinte: a polícia chegava lá e te pediu o documento. O que está fazendo de noite? Ah, não tem documento, cana. Não tem habeas corpus, cana. Não vai ter nada disso, então é paliativo. Por que não vai ter? Não vai ter isso aqui. Se o Rudolfo Giuliani vem aqui, apresenta um plano profissionalmente e ele não for executar, bom, em 1989, o ex-ministro do Planejamento, João Sayad, fez um estudo sobre a economia do Rio Grande do Sul, disse tudo o que está acontecendo agora. Não ia ter dinheiro para pagar aposentado, os salários iam atrasar. Ele disse isso, mas não seguiram aquilo que... Bom, então assumiram a responsabilidade. Agora, trazer uma figura como o Giuliani ou uma outra autoridade de reconhecimento na área da prevenção e da segurança pública, isso é uma necessidade, porque isso adquire know-how. Ele vai ter uma polícia violenta e agressiva. Quando a polícia matou aqueles ladrões, sei lá quem era, na frente do Cristo Redentor, os caras estão recebendo processo. Mas isso aí houve uma consegue executar os caras, isso não existe em Nova York. Está cristalizando as circunstâncias. Nós estamos aqui falando em modificações necessárias na área da segurança pública, na contenção da violência, e isso obriga a mudanças.
E essas mudanças têm que ocorrer, senão nós vamos fechar, vamos nos mudar. Não pode, as pessoas moram aqui, as pessoas enfrentam o problema do dia a dia, assaltadas às 6h30 da manhã nas paradas de ônibus, que utilizam para ir trabalhar e ganhar dignamente o seu salário e poder se sustentar. Nós estamos falando em alterações, nós estamos falando de mudanças. Mas primeiro tem que... Então, se nós acharmos... Eu tenho mas tem que ter uma alteração de cabeça. Eu acho... E não vai ter. Eu até, em respeito ao vice-governador Cairola, não nem quis fazer esse comentário, mas eu sei que ele está se preparando há meses para esta função. Isso eu sei. Não sabia que ia resultar num gabinete de crise. Mas que ele está inteirado dessas circunstâncias todas, ele está. Não é o melhor perfil? Talvez não exista outro no momento. Mas que a sociedade precisa melhorar, aperfeiçoar, a polícia melhorar, aumentar o seu contingente, haver um melhor ordenamento jurídico para reter mais presídios. Senão nós vamos chegar à seguinte conclusão: não tem saída. Mas, doutor Brode, desse jeito não tem saída. Eu vou dar um exemplo. Se o senhor pegar o seu carro hoje e passear com a sua esposa, com seus amigos, por toda a cidade, tu vai ver 10 blitz balada para arrecadar. O governo é arrecadatório, ele não quer proteger o cidadão. Tem blitz, a blitz tem brigadiano, tem policial civil, policial federal, azulzinho e guincho, quer levar o carro de quem não pagou. A preocupação é essa, não é da segurança. Os restaurantes estão entregues às baratas, o shopping com arrastão. Tem que mudar os caras que estão aí no poder. Tá, mas, Chicão, olha só, o teu discurso é bacana, ele é um discurso bem político, coisa e tal. Se você fosse candidato a vereador, certamente teria muitos votos por causa do discurso. Mas no que você está discordando de mim e do Burdi? Se nós falamos exatamente a mesma coisa, porém de uma forma mais educada, mais contextual, oferecemos alternativas. Não. Eu acho que você, se querer ser diferente, não pode te deixar surdo. Não, mas tudo bem. Mas dizer para o telespectador que 150 soldados da Guarda Nacional vai resolver a segurança de uma cidade de 2 milhões de pessoas. Mas nós estamos dizendo exatamente o contrário, prova que você não está ouvindo. Não está ouvindo. Nós dizemos exatamente o contrário. Peraí, tu acha que quem fala mais é que tem a razão? Não é quem fala mais, é quem fala a coisa certa. Por que tu não pede para tirar azulzinho e botar a polícia no lugar do azulzinho? Sim, mas alguém é contra isso? Ninguém foi contra. Eu já disse aqui, eu sou contra azulzinho, eu extinguiria IPTC. Eu acho que quem tem que cuidar do trânsito é o brigadiano. Porque, além do como cara... era antes. O mesmo cara que vai me multar tem uma arma na cintura para me defender. Eu sempre disse isso. Agora, você não pode sair atacando assim o que a gente está dizendo da mesma forma, porém de maneira mais educada. É o estilo anarquista do nosso... Não é um estilo chapa branca, que fica todo mundo paparicando, governador, esses caras, porque vão trazer 200 soldados para cá, negativo. Não, a maioria do chapa branca na sociedade civil, na sociedade jornalística e na sociedade social. Defende quem nós lidera, sendo que nós lidera, tiver que matar uma senhora lá para chamar 200 soldados, como isso aí vai adiantar? Mas quem é que está defendendo o governador hoje na imprensa? Então isso não é questão de anarquista, o senhor tem que ver o Facebook que as pessoas falam na rua. Que não dá para continuar mais assim. Mas não essas medidas paliativas. O Cairola está num comitê de crise. O Cairola não é um homem para isso, é um homem para outra mas ele é o vice-governador, Chicão. Mas o que adianta? E com esse governador aí... Eu gostaria só que o senhor apontasse quem é chapa branca e quem está defendendo o governador Sartori. Eu acho que da imprensa do Rio Grande do Sul que está defendendo o governador Sartori. Tem um monte de gente, vê nos jornais aí, televisão aí, um monte de gente que fala que os direitos humanos, que o governo está certo. Não é por aí o caminho. Aqui, o seu Reginaldo... O seu Reginaldo... Pois é, está ouvindo a rádio errada. O seu Reginaldo tá ironizando aqui. Engraçado, o Chicão estava sempre defendendo a vinda da Força Nacional. Agora ele ataca a vinda dizendo que não vai resolver nada. Mas 200 soldados, nem é mais 200, é 150? Sim, mas... então pega 150 brigadianos e nomeia aí. Tem 2 mil esperando. 2 mil. Porque no Rio foi 6 mil, aqui poderia vir 2 mil soldados. Eu achei que esse era um número. Mas 150? 150 é uma mini milícia. Não dá. Eu fiquei decepcionado. Ninguém disse que 150 ia resolver, só que isso não é assim de uma hora para outra.
Foi uma decisão tomada ontem, em cima da hora, vem 150. Depois vai ver como é que fica. Agora, daí a atacar colegas de bancada, Chicão, eu acho que não é assim. Uma coisa é você atacar os problemas. Não, mas o seu Burdi não me chamou de anarquista e eu não ataco ninguém. Sim, não, mas o anarquista, para ver como você não entende o sentido de anarquista. Anarquista não é ataque. Não é Não. Anarquista é uma ideologia política. Eu sou professor de história. Eu sou anarquista. Eu sou anarquista. O senhor deveria ter estudado isso como eu estaria domingo no Parcão fazendo a passeata contra o impeachment do Sartori. Nem vou estar lá se eu fosse anarquista. Qual é a definição de anarquista, por favor, senhor? O anarquista é o cara que... tá de bico? Tá Anarquia. Não, o anarquista... Anarquista. O cara que vai contra o governo, vai contra as instituições. Acho que os dois precisam voltar para o banco da escola, então. Não, tem que voltar. Anarquista é uma ideologia... que define pela fuga às regras. O que eu disse? Eu não disse nada disso. A ausência do Estado. A ausência do Estado. O contexto é feito pela intenção das pessoas. Contra as instituições. Anarquista é aquele que vai contra a instituição. Tá bom. Ai, tá bem, então. Vocês não estão... Quer dizer, não foi um ataque ao Marne. Quando eu falo, eu ataco. Quando nós vamos atacado, não é nada. Tem que ir para a escola. Olha só, olha a bancada nota 10. Não perca um programa e sou divulgador de vocês na internet, diz o seu Getúlio Santana. Vocês são iguais ao Zafari, não tem igual no país. Brasil, the best. Magda pergunta para o Chicão. Caso os militares não tivessem intervindo em 1964... hoje não seríamos um Cubão a céu aberto? Nós seríamos um país de quinto mundo. Era anarquia. Devia de ter um militar no lugar do Getúlio, porque o Getúlio não fez nada. Os militares fariam muito mais do que ele. O Getúlio criou essas leis trabalhistas aí que estão matando e emperrando a nossa economia. Ele não criou nenhuma lei trabalhista. Magda, melhor 150 da Força Nacional que nada, diz Eduardo Vasconcelos, Chicão. Essa é a opinião dele. Não é nada. Absolutamente nada, 150. Tem 2.000 soldados brigadianos. O Vitorino sabe mais do que eu, porque ele é um advogado e tem um programa a respeito disso aí, que estou esperando uma nomeação e o governo nomeia. Boa noite a todos. Muito boa essa Guarda Nacional vir para o Rio Grande do Sul, mas tenho algumas dúvidas. Essa Guarda Nacional vem de onde? Esses lugares de onde ela, Guarda Nacional, vem... as pessoas não ficaram desamparadas com a falta deles? E no Rio Grande do Sul tem alojamento para todos? Onde eles ficarão? O Rio Grande do Sul não tem condições de ter pessoas com a mesma capacidade da Guarda Nacional? Obrigado, Paulo Viana, de Nova Hartz. Vocês viram como as pessoas não sabem o que é? Não fazem a mínima ideia do que é a Guarda Nacional. Ideia do que é a Guarda Nacional? A regulamentação, a lei que estabelece, que criou a Guarda Nacional, os procedimentos para a requisição da Guarda Nacional, e principalmente estão desinformadas sobre o que é efetivamente esse corpo. Como é formada e por que nós podemos lançar mão. Por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul vários policiais do Grupo de Operações Especiais que fazem parte da Guarda Nacional. Muitos deles estiveram no Rio de Janeiro para a cobertura, para a segurança das Olimpíadas, assim como também muitos deles já estiveram em cidades, em estados nordestinos que requisitaram a Guarda Nacional diante de situação limite na área de segurança. A Força Nacional é uma força de reserva do governo federal. Ela socorre em algumas circunstâncias, não de forma permanente. Acho também, e repito, a Força Nacional não vai resolver, vai dar um susto, vai tentar ordenar aquilo que está em absoluta desordem, que é a segurança pública no Rio Grande do Sul, por falta de contingente, de recursos, de métodos e até de ânimo. Tá. Certo. Olha aqui, hoje é sexta-feira, consequentemente, logicamente, hoje eu estou certa no dia da semana, amanhã é sábado. Sábado é dia de feijoada lá na mini cervejaria Devassa. Portanto, é dia em que aqui no nosso Atualidades Pampa, nós contemplamos 2 telespectadores, tá? Com uma feijoada. Um que se comunica conosco através do WhatsApp, que é o 99777001, e o outro através do nosso e-mail, que é o atualidades@pampa.com.br. Hoje o WhatsApp está sob comando do Gustavo Vitorino, o e-mail comigo, e eu estou desde o início do programa querendo dizer a vocês que a Carla está ótima, está maravilhosa. Ela precisou hoje ter um compromisso familiar, então hoje ela não veio ao programa, porque ela tem um compromisso familiar cedo, então nós conseguimos liberá-la, né? Nós achamos que ela estava se comportando muito bem e liberamos ela do programa de hoje. Ela se comportou bem durante a semana. Durante a semana. A frase hoje, da Devassa, quem vai fazer, quem vai dar, é o
Marli Barcelos. A frase é bem simples, enquanto eu ainda tenho voz. A devassa... tá ruim. A devassa faz parte da minha vida. A devassa com D maiúsculo, faz parte da minha vida. Ponto. Você escreve essa frase, coloca o seu nome completo e o número do seu documento. Ou o seu CPF ou o seu RG. 9977. Já foi. Já foi aqui. Então, já não precisa mais mandar... Meu Deus. Pro... Como se diz? WhatsApp. Já tem um contemplado. Olha, né? essa Mas aqui para o e-mail ainda, porque não chegou nenhuma. A devassa faz parte da minha vida. Isso. Ponto. Se eu voltasse para a escola hoje, né, e contasse com um professor como o Vitorino, sinceramente, eu aprendi muita palavra diferente. É mesmo? Palavrão, então, bastante. Mas, pelo amor de Deus, essa é uma coisa fantástica. E os aniversários de hoje? Aniversariantes de hoje, quem são? O primeiro aniversariante é um gênio, o Dr. Albert Sabin. Esse homem maravilhoso que criou a gotinha, que salvou milhões e milhões de crianças da paralisia infantil no mundo inteiro. Temos diversos hospitais no Brasil e o Brasil sempre foi um país apaixonado por ele, porque ele se apaixonou por uma brasileira e foi casado com uma brasileira. Dr. Albert Sabin estaria de aniversário no dia de hoje, essa figura extraordinária da ciência. Esse sim mereceria ter uma cidade com seu nome, mereceria ter muitas homenagens, porque ele era um gênio. Outro aniversariante é a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, que hoje é considerada uma santa. Já tenho aqui também do e-mail. Desculpa, Madre, continua. Júlio Cortázar. Esse Júlio Cortázar era um jornalista, era um advogado, era um escritor argentino espetacular. Ele criou um personagem que o personagem era úmido e se alimentava de poesia. Olha, camarada maluco, mas ele era considerado um gênio e todo mundo adorava os escritos do senhor Júlio Cortázar. Outro aniversariante hoje, Nonato Buzar, do aniversário do dia de hoje, cantor e compositor musical brasileiro. Dori Caymmi, outro grande compositor brasileiro. E a minha querida amiga Claudinha Telles, filha da Silvinha Telles, da Bossa Nova, aquela mulher maravilhosa. Claudinha Telles está completando hoje 59 anos de idade, vive no Rio de Janeiro, grava muitos jingles comerciais de rádio e televisão. Outro aniversariante é a lindíssima atriz mexicana da Televisa, chamada Thalía, completando 45 anos. Essa moça realmente é muito bonita. Também não canta? Canta, ela faz sucesso, é multimilionária, é uma figura conhecidíssima em toda a América Espanhola. Outro aniversariante de hoje é o Guinha Azul, aquele que jogava aqui no Internacional, foi lá pro Paraguai, depois foi pro Vasco da Gama e agora está jogando num pequeno time lá da Argentina. Esses são os aniversariantes de hoje, dona Marta. Duas meninas foram contempladas com a feijoada. Uma delas do WhatsApp é a Rosângela Beraldi. Rosângela, você tem direito a levar um acompanhante. A partir de amanhã, ao meio-dia, você está liberada, né, com a sua feijoada. Pode ser em qualquer sábado, não precisa ser amanhã, mas tem que cuidar da temporada de feijoada lá da Devassa, tá? E no e-mail, quem foi contemplada também foi uma menina, Mariana Mazeron, certo? Amanhã, a partir do meio-dia, você já tem direito a desfrutar da sua feijoada lá na Devassa, certo? Duas meninas, então. Temos mais um minuto só de programa. Antes de avançar o negócio do aniversário... Temos um minuto só de programa. Ontem eu recebi 2 torpedos, Mário, falando que você esqueceu do aniversário importantíssimo ontem. De quem era? Nietzsche. Ontem... De novo o Nietzsche ia fazer aniversário? Não, senhor. Era o aniversário de morte dele ontem. De morte. Então tá explicado. Tá. Você já reclama que eu falo só de morto, mas vou falar do aniversário do morto, aniversário do dia que ele morreu, aí vocês me expulsam daqui. Não, nós chamamos, jamais te expulsaríamos. Abraços e beijos, congratulações. Para a advogada Margarete Gasparetto, o senhor Carlos Castro, Paulo Teixeira de Viamão, Marco Aurélio Alves, conselheiro estadual de cultura, e o jornalista Chico Jung. Queridos, o nosso programa vai chegando ao seu final de semana vem aí, aproveitem bastante. Segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa, a gente está de volta. E amanhã começa a cobertura da Rádio Pampa da Expo Inter 2016 a partir do meio-dia. Beijo, tchau. Olha que isso, menino. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.